Ainda na saga clássica, Naruto e Gaara se estranharam e até mesmo chegaram a sair no soco, e o Naruto levou a melhor. Na saga Shippuden, o confronto voltou a acontecer, só que dessa vez em um filme, e o Naruto voltou a sair vitorioso. No entanto, agora, em Boruto, o Naruto não tem mais a Kurama, o Gaara não tem mais o Shukaku, e ainda por cima, o Gaara deu aquela farpada, aquela alfinetada no Naruto, falando que sem a Kurama, ele não consegue mais bater de frente com os outros Tsutsuks. E aí eu fiquei me perguntando, será que atualmente, se esse cara voltasse a enfrentar, quem sairia vitorioso? Tem a galera que fala que agora o Gaara sola com extrema tranquilidade, só que do outro lado tem a galera que afirma que não, ele não venceria. Quem venceria seria o Naruto, isso porque ele já bateu no Gaara 2 vezes, e se tivesse o terceiro confronto, o Naruto voltaria a solar. E aí, meu parceiro, quem você acha que ganharia esse confronto? Já deixa aqui nos comentários. E meu parceiro, se tá novo no canal, já vai cogitando a ideia de se inscrever, só vai pensando no assunto. Isso se tu gosta de batalha de Naruto, porque aqui no canal já tem várias, e tá chegando coisa nova, como por exemplo, Madara vs Aizen. Sim, agora aqui no canal também vai ter batalha de universo diferente, então se você gosta de batalha de Naruto e quer ver essas coisas que tá pra chegar, já se inscreve com o sininho ativado pra não perder nada. Mas isso aí é com você, né? Você que decide. Bora pro vídeo. E antes de fato dar um veredito de quem seria vitorioso no combate, a gente tem que relembrar as habilidades de cada um, começando aqui pelo Naruto. Bem, o Naruto permaneceu com o modo sabe dele, que como já foi revelado no mangá, agora pode ser mantido por mais tempo. Segundo as próprias palavras do Naruto, agora ele consegue manter por mais tempo devido à experiência. E bem, o modo sabe Naruto proporciona a ele muitas vantagens, como por exemplo, melhora no Taijutsu, no Genjutsu, caso ele tivesse, e principalmente nos ninjutsus. Lá na época da luta contra o Pain, o Naruto tinha força física suficiente para conseguir jogar um rinoceronte que pesa toneladas para cima com extrema facilidade. Posteriormente, ele conseguiu pegar a Kurama pela cauda e jogá-la de um lado para o outro também com tranquilidade. Então sim, a força física do Naruto no modo sábio fica absurda. A resistência do Naruto também era coisa gigantesca, isso porque ele é do clã Uzumaki, também é potencializada devido ao modo sábio. A velocidade dele também ganha um boost, mas o que é realmente notável é a percepção, sendo que no modo sábio ele foi capaz de enfrentar um dos Haikages, no caso o terceiro Haikage, e em um ataque direto onde ele estava usando a lança de um dedo, o Naruto foi capaz de esquivar e contra-atacar o Haikage, simplesmente usando a percepção dele. A gente também não pode deixar de falar que o Naruto vira um ótimo ninja sensorial, sendo que quando ele chegou na vila ele perguntou logo para o Tsunade se o Kakashi estava ali perto, isso porque ele não estava sentindo o chakra específico do Kakashi, isso porque naquele momento o Kakashi tinha sido morto devido ao ataque do Pain. Outro momento que ficou claro o poder sensorial do Naruto no modo sábio foi quando ele rastreou o corpo original dos Pains, que no caso era o Nagato, simplesmente pelo chakra dele. Então assim, Naruto vira um ótimo ninja sensorial. Claro, a gente também não pode esquecer que os ninjutsu Naruto ficam bem mais fortes, sendo que o Rasengan comum pode evoluir por Odama Rasengan com muito mais facilidade e com um poder bem maior. Outra técnica poderosa do Naruto no modo sábio que ele não usa com muita frequência, mas que é sempre muito poderosa, é no caso o Taijutsu específico do sapo, onde ele utiliza o chakra que fica sobre ele para lutar no campo de batalha. No caso, caso ele erre um ataque físico na pessoa, o chakra que fica em volta do corpo dele consegue acertar o soco por ele. Ele usou essa habilidade quando estava lutando lá contra os Pains, e ela foi forte o suficiente para conseguir nocautear um dos Pains simplesmente com um ataque. Outro poder que o Naruto permaneceu mesmo sem o chakra da Kurama é o Jutsu Multiclone das Sombras. E lembrando, lá na luta do clássico que ele teve contra o Gaara, ele chegou a usar por volta de 1000 ou até mesmo mais clones, e lembrando, foi só com o chakra dele, ele não pegou o chakra da Kurama naquele momento. Então sim, atualmente em Boruto ele ainda pode fazer aquela quantia absurda de clones. Outra coisa que o Naruto permaneceu foi seu Rasengan normal, e muita gente desconsidera esse jutsu porque ele não tem sido utilizado com tanta frequência. A gente vê mais o Odama Rasengan, mas o Rasengan básico que a gente está considerando aqui é sim muito forte, pois lá no clássico ainda, quando ele foi mais executado pelo Naruto, já tinha força suficiente para conseguir fazer um grande estrago no Kabuto. E lembrando, o Kabuto deixou claro que quando ele recebeu aquele Rasengan, ele já estava se regenerando antes mesmo de receber o ataque, uma coisa absurda que o Kabuto conseguiu fazer. Mas ainda assim, o dano foi tão grande que o Kabuto ficou paralisado por um longo período. E isso é porque o Kabuto tinha regeneração. Agora imagine o dano na pessoa normal com o Naruto da atualidade, que está bem mais forte do que o Narutinho da saga clássica. E como eu já falei aqui atrás, o mais comum da gente ver atualmente o Naruto utilizando é o Odama Rasengan. E bem, ele não pode fazer mais Odama Rasengan como ele usou, por exemplo, lá na luta contra Delta, de ficar horas e horas fazendo, mantendo o jutsu ali até que o chakra acabe. Não dá mais pra fazer esse tipo de coisa. Mas já foi mostrado que o Naruto, atualmente em Boruto, consegue sim fazer o Odama Rasengan ainda na forma base, antes mesmo de ativar Manto Kurama ou antes mesmo de ativar Modo Sábio. Então o Naruto continua sendo poderoso nesse sentido. O Odama Rasengan dele também fica obviamente potencializado e muito mais destrutivo quando tá com o chakra sábio. Então o Odama Rasengan é um poder a ser temido, principalmente quando está no modo sábio, pois como já foi mostrado lá atrás, ainda na época do Shippuden, o Naruto já conseguia fazer literalmente uma chuva de Odama Rasengan, sendo forte o suficiente para conseguir dar aquela balançada na Kurama. Mas mesmo com todo esse poder massivo do Odama Rasengan, o jutsu mais poderoso e destrutivo que o Naruto tem atualmente ainda é o Rasen Shuriken. Isso porque ele é forte o suficiente para ser considerado um Kinjutsu,
no Jutsu Proibido. Isso porque ele conseguia destruir o seu adversário a nível celular. E atualmente em Boruto isso não mudou. Então sim, se engana quem acha que o Rasen Shuriken é uma técnica batida. É muito pelo contrário. Atualmente o Rasen Shuriken é um jutsu extremamente problemático para a maioria dos adversários. Outra coisa que não poderia ficar de fora no caso são as invocações do Naruto, as invocações de sapo. Embora não seja comum ver ele fazendo isso em Boruto, é um poder que ele permaneceu e que é sim muito útil no campo de batalha. Vale lembrar que lá na saga clássica, a primeira vez que o Naruto venceu o Gaara foi fazendo uso da invocação dos sapos. Então sim, é um poder que deve ser considerado principalmente quando o adversário é o Gaara, porque já deu certo lá atrás, então poderia dar certo na atualidade. E a gente já viu um pouco dos poderes do Naruto, agora bora ver um pouquinho do jutsu do nosso amigo sem sobrancelha, os poderes do Gaara. E já vamos começar aqui com um que é muito bravo, que no caso é o Tsunami de Areia. Esse poder foi visto pra gente pela primeira vez ainda lá na saga clássica, quando ele usou contra o Kimimaro. Na saga Shippuden o poder voltou a aparecer e dessa vez contra os Kages que tinham sido reanimados pela Tensei. Nessa ocasião o Hazu, que era um dos invocados ali, até achou que o ataque era do Shukaku, isso porque a onda era muito grande, demonstrava muito poder. E geralmente quem usava aquele nível de poder era o Gaara fazendo uso do poder do Shukaku, então ele achou que quem estava por trás daquele tsunami gigantesco era o Shukaku. Ele até demonstrou surpresa quando ele viu que de fato aquele tsunami gigantesco era o Gaara que estava fazendo, já dando indício que esse jutsu não deve ser menosprezado. Atualmente em Boruto, o jutsu voltou a aparecer, mostrando que ainda hoje ele tem grande relevância e funciona até mesmo contra outros Tsutsuki. Como foi visto, o ataque funcionou contra o Urashiki. Então sim, o Tsunami de Areia é um grande poder a ser temido. Outro poder muito legal que o Gaara tem é a armadura de areia, e aqui não tem muito o que enrolar. Basicamente ele usa a areia e coloca sobre o corpo e faz uma segunda pele, uma armadura, que protege ele de boa parte dos danos físicos caso ele venha levar. Caso as outras defesas dele falhem, a armadura de areia é a última defesa dele. E ela se mostrou forte o suficiente para aguentar ataques do Motherfucking Rock Lee, e também ataques físicos do Kimimaro já com selo amaldiçoado na segunda fase. Então a armadura de areia dele não é brincadeira não. Outra técnica que o Gaara ainda tem, e que foi mostrado desde as primeiras aparições dele, é o caixão de areia. E aqui também não tem muito segredo, né? Basicamente o Gaara usa parte da areia dele para envolver o corpo do adversário em uma grande quantidade, deixando ele totalmente sufocado ali, e no final dá aquela espremida, dá aquela compactada. Ele usa uma pressão muito grande e esmaga o adversário dele ali. E assim como o Naruto, o Gaara também consegue fazer clones, só que ao invés de ser clone das sombras, são clones de areia. Ele já mostrou ter a capacidade de fazer clones próprios e também clones de seus aliados, sendo que alguma estratégia pode dar certo, como no caso ele fez ali para proteger o Onoki. Outro ataque clássico do Gaara, no caso, é a barragem de areia, que basicamente consiste em vários tiros que ele joga com areia base que ele carrega com ele mesmo. Ele usou isso aqui contra o Sasuke, usou contra o Kimimaro, e basicamente todo mundo que ele luta, ele usa isso daqui. O Gaara desde sempre foi conhecido mundialmente por ter defesa absoluta, isso porque a areia que ele carrega com ele, a areia base, defende ele incondicionalmente da vontade dele. Mesmo que ele não queira, ou mesmo que ele não esteja vendo o ataque vindo, a areia vai proteger ele. O que já é algo extremamente roubado, porque tu tem uma defesa que te defende automaticamente de todos os ângulos. E só isso já seria o suficiente para dar uma alcunha de defesa absoluta pro Gaara. Só que ao decorrer da obra ele foi mais além, e cada vez mais foi mostrando defesas variadas, como por exemplo a defesa absoluta final, escudo de Shukaku, onde ele usou lá na luta contra o Kimimaro. E muita gente até pensa que esse poder é derivado do Shukaku, mas de Shukaku mesmo só tem o nome e a formazinha que ele usa. Ele usa ali a própria areia que ele retira do solo com os minerais e adiciona o próprio chakra para criar uma pressão enorme e assim fazer o escudo. Ele também é capaz de fazer esferas ao redor dele, tanto faz ser no solo, como ele mostrou lá na luta contra o Sasuke, como também no céu, como ele mostrou na luta contra o Deidara. Além disso tudo, ele também tem uma defesa especial, onde ele cria meio que um gole ali na forma de uma mulher abraçando a pessoa que ele quer proteger, que no caso é uma defesa que lembra ali a mãe dele. Então, quando o assunto é defesa, o Gaara é o cara. Lembrando, o próprio Naruto já chegou a dizer que a defesa mais forte provavelmente seria a defesa do Gaara, e até esse momento ele já tinha visto a defesa do próprio Raikage, e ainda assim ele colocava a defesa do Gaara à frente. Creio eu que dentro da obra a única defesa maior do que as próprias defesas do Gaara seja somente o Susanoo perfeito dos Uchihas. O Gaara também conta com um complementar, que no caso é o fluxo da cachoeira de areia. Lembra do tsunami que eu falei lá no começo? Pois é, quando o tsunami tá acontecendo, o Gaara ainda é capaz de criar mãos que vão atacando o adversário caso ele tente fugir ou tente esquivar. Então, além da onda gigante que está se formando, ainda tem algumas mãos ou alguns punhos de areia que estão atacando o adversário nesse meio tempo aí. O Gaara também conta com a chuva de areia. Como o nome já diz, é intuitivo, basicamente ele usa a areia dele para fazer uma chuva ali. Esse ataque não tem de fato um grande poder ofensivo, o objetivo dele é tirar a atenção desse adversário, fazendo com que ele olhe para cima para que o Gaara consiga pegar o adversário por baixo. Ele usou isso contra o Kimimaro e deu muito certo. Depois dele pegar ali as pernas da pessoa, dificilmente ele vai soltar. Ele também tem uma variação dessa, que no caso é o granizo de areia, que tem o mesmo princípio de usar areia, só que em blocos maiores, e também de distrair. E ele usou isso lá contra os Kages. Os caras eram Kage e caíram aí nesse migué do Gaara. Basicamente ele faz isso novamente para distrair e pegar as pessoas por baixo, mostrando que o Gaara não usa a areia dele só para de fato ataques destrutivos. Ele também usa
usa ela de forma estratégica, porque ele tem um QI de batalha muito alto. O Gaara também conta com um grande funeral de areia, que o princípio é o mesmo lá do caixão de areia, só que dessa vez ele já usa essa técnica quando ele já utilizou o tsunami de areia na batalha. Sendo assim, o adversário já tá abaixo da areia ali, tipo, muito profundamente, e ele usa toda a areia do campo de batalha que ele fez o tsunami de areia para compactar, para espremer, para realmente destruir a pessoa debaixo do tsunami de areia. Além disso tudo que eu já falei, o Gaara ainda é um ninja sensorial, porque ele consegue espalhar grãos da areia dele por todo o campo de batalha, tanto no solo como no ar. Então não faz diferença se tu vai atacar pelo solo ou se é um ataque aéreo. Ele consegue antecipar o ataque ou até mesmo saber se tem pessoas escondidas ali. Por exemplo, o Tsuchikage Mu, que conseguia ficar invisível e era muito difícil de ser detectado, foi notado pela areia do Gaara. Outro exemplo muito grande da detecção da areia do Gaara foi quando ele conseguiu identificar o Mizukage e a invocação dele, que também estava invisível usando o Genjutsu. Mas ainda assim, fazendo uso dessa técnica da areia, o Gaara conseguiu achar o Mizukage. Então o poder perceptivo dele é muito grande. Pegar ele de surpresa no campo de batalha é praticamente impossível. Além disso, o Gaara também tem outra técnica que complementa isso, que é o terceiro olho. Como o nome já diz, é um terceiro olho que ele faz usando a areia e que pode dar uma visão do que está acontecendo para ele no campo de batalha por outros ângulos, onde ele não consegue realmente ver com os olhos normais. Só que o Gaara ainda tem mais coisa, ele também consegue fazer selamentos. Inclusive, ele foi muito útil lá na Quarta Grande Guerra Ninja, quando ele conseguia selar o Zedo Tensei, sendo que um dos principais e mais fortes selamentos dele é o Grande Mausoléu de Areia. Ele pode fazer selamentos mais simples, mas o mais poderoso realmente é o Grande Mausoléu de Areia. O Gaara também consegue fazer uma areia movediça para afundar seus adversários, sendo que lá na saga clássica ele já conseguia fazer um poço movediço fundo suficiente para conseguir colocar o Kimimaro lá. Naquele tempo, o poço tinha uma profundidade de por volta de 200 metros, o que já era extremamente absurdo. Inicialmente na saga clássica, o Gaara tinha a mania de ficar parado no campo de batalha simplesmente utilizando a areia, só que no passar do tempo ele evoluiu e agora ele não fica mais só parado no campo de batalha. Ele faz um domo de areia que permite com que ele voa em alta velocidade pelo campo de batalha e fique se locomovendo, ou simplesmente com que ele fique em altitudes extremamente grandes, como foi lá na luta contra o Deidara. Enfim, já deu pra entender que o cara consegue fazer absolutamente tudo que ele pensar com a areia dele. Bora de fato ver como seria essa batalha. E bem, da primeira vez que o Naruto venceu o Gaara lá na saga clássica foi utilizando a invocação dele, que no caso daquela época era o Gamabunta. Atualmente o que ele geralmente usa é o Gamakit, então o mais sensato seria que desde o começo da batalha ele já fez essa invocação de um dos sapos dele pra ir pra cima do Gaara e tentar acabar com a luta desde o princípio. Só que no entanto, isso daria certo na atualidade? E a resposta é não. E isso não daria certo porque o ponto alto, o ponto forte dos sapos é a capacidade dele de saltar a grande distância, é a capacidade dele de pular. E isso ficou muito evidente em todas as vezes que o sapo foi invocado no campo de batalha. Por exemplo, lá na guerra, quando o Naruto invocou o Gamakit, foi de fato para ele conseguir saltar grandes distâncias e chegar diretamente ao corpo principal do Jubi, mostrando que o salto dos sapos é uma coisa extremamente importante. Isso também já podia ser notado lá atrás na luta do Jiraiya contra o Orochimaru e o Manda, pois o Gamabunta usa o salto dele, né, para se impulsionar e ganhar mais força, ganhar mais velocidade no ataque dele com aquela faquinha dele lá para atacar o Manda. No entanto, o ataque meio que não deu certo, mas ainda assim ficou claro que ele se utilizou do salto para conseguir impulsionar e ganhar mais potência no ataque dele. Se a gente voltar um pouquinho mais na própria luta contra o Gaara, quando o Gamabunta lutou contra o Shukaku, ele também fez uso dos saltos dele para conseguir impulsionar os ataques deles. E até aí alguns deram certo, de fato ele até conseguiu cortar um dos braços do Shukaku. Então sim, o ponto alto, o ponto forte dos sapos é a impulsão, é a capacidade de saltar para impulsionar os ataques. No entanto, atualmente isso não daria certo contra esse Gaara. Isso porque, como mostrei aqui para vocês, o Gaara consegue fazer tsunami de areia extremamente grandes. Como foi mostrado lá na Quarta Grande Guerra Ninja, o tsunami dele é absurdo, a nível do pai do Gaara pensar que era um ataque do Shukaku. Isso poderia muito bem imobilizar boa parte dos sapos que Naruto invocasse, mas esse nem é de fato o ponto principal. O ponto principal aqui é que ao fazer isso, o Gaara muda completamente o campo de batalha, e o campo de batalha fica a favor dele. E um dos jutsus que o Gaara pode usar com extrema facilidade, no caso, é o poço movediço, que basicamente é fazer a areia movediça nos pés da pessoa, na base da pessoa, fazendo com que ela afunde. Ele fez isso lá atrás contra o Kimimaro. Uma vez que ele tivesse usado o tsunami de areia, tivesse mudado o campo de batalha, ele poderia fazer isso contra os sapos. E inclusive os sapos ser gigantes e pesados só iria ajudar a eles a afundarem. Isso por si só já é mais que suficiente para inutilizar não um, mas todos os sapos que Naruto invocasse dentro do campo de batalha. E lembrando, uma vez que o sapo caia lá, ele provavelmente já ia morrer porque ele não ia conseguir respirar, ele não ia conseguir prender a respiração por muito tempo. Só que depois disso tudo, o Gaara ainda pode fazer aquele grande funeral do deserto, que ia esmagar completamente os sapos. E caso você pense que o poço não é fundo suficiente, você tem que lembrar que lá na saga clássica, ele já conseguia fazer um poço de 200 metros de profundidade, o que é mais do que suficiente para colocar todos os sapos
Sapos do Naruto de uma só vez. Então, sem uma base sólida e fixa, os Sapos são completamente inúteis e seriam sim facilmente derrotados por essa técnica do Gaara. A gente também tem que lembrar que os Sapos até mostraram ser muito úteis quando o assunto é derrotar animais gigantes ou adversários gigantes, como o próprio Shukaku ou até mesmo as invocações do Pain. Mas eles mostraram grande dificuldade em conseguir acertar alvos pequenos, como por exemplo os 6 corpos do Pain. Eles basicamente não estavam conseguindo acertar nenhum ali. Então as invocações do Naruto a gente já descarta aqui que seria útil. Mas ainda vai ter aquele que vai falar: ah, mas você tá sendo fanboy do Gaara, ele usou o tsunami de areia lá no deserto, é claro que ele tinha vantagem. Só que não é bem assim não. O Gaara de fato usou o tsunami de areia lá no deserto, na quarta grande guerra ninja e atualmente Boruto. Só que se você se lembra bem, a primeira vez que o Gaara usou o tsunami de areia foi num lugar onde não tinha nenhum tipo de vantagem pra ele, que foi um lugar onde só tinha mato e árvore, só tinha planta ali, não tinha de fato areia. Mas mesmo assim, isso não impediu ele fazer o jutsu. Ele de fato conseguiu alimentar o solo ali, quebrar as rochas mais duras ali e fazer uma areia muito mais poderosa e assim invocar o tsunami de areia. E lembrando, aquilo foi grande e forte o suficiente para conseguir de fato mudar, alterar totalmente o campo de batalha. O próprio Rock Lee chega a destacar isso. Então para usar esse jutsu, o Gaara não precisa estar no deserto, ninguém tá puxando sardinha aqui pro Gaara. Além disso tudo que eu já falei, vocês têm que lembrar que o Gaara consegue voar, então sair do raio de alcance dos sapos seria a coisa mais simples para ele. Além disso, ele pode sair do raio de alcance dos sapos e ainda continuar atacando lá de cima. Então não, os sapos não fariam nenhum efeito contra o Gaara. Ah, beleza, as invocações deram certo, mas então é só Naruto ir pra cima, com o modo sábio, usar o taijutsu dele que é muito roubado e embolachar o Gaara, correto? Afinal de contas, todo mundo sabe que a fraqueza do Gaara é o taijutsu, então Naruto ia acabar com ele aí, correto? É mais ou menos, não é bem assim não. É verdade que a fraqueza do Gaara é o taijutsu, mas é um taijutsu de alta velocidade. Se não tiver uma velocidade tipo absurda, tu não vai conseguir passar pela defesa dele. E eu sei que o modo sábio aumenta os atributos físicos do Naruto, inclusive a velocidade, mas o Naruto não tem nenhum grande efeito de velocidade no modo sábio. E eu sei que você vai querer mencionar aquele pequeno trecho onde o Naruto enfrenta o Super Momoshiki estando na forma base. Só que aquilo ali foi tipo muito curto e o Naruto não lutou toda a batalha na forma base. Ele de fato só desviou de alguns ataques ali e depois já apelou pro modo Kurama. Então não dá pra considerar só aquele pequeno trecho como um grande feito de velocidade ou algo assim de taijutsu pra ir pra cima do Gaara. A areia do Gaara é rápido o suficiente pra conseguir tancar o Amaterasu do Sasuke. Ele conseguia defender o Amaterasu do Sasuke com extrema facilidade. Isso lá atrás, na época do Shippuden. Essa mesma areia também foi capaz de pegar o Super Momoshiki. E lembrando, não foi o Super Momoshiki correndo no chão, foi o Super Momoshiki voando. E todo mundo sabe que o cara voando é mais rápido que correndo. E tem mais um detalhe, ele foi para inúmeras direções no decorrer desse trajeto dele aí. E ainda assim o Gaara conseguiu acompanhar ele e pegar ele no final. Então a areia do nosso amigo Gaara tá extremamente rápida. Não só nesse momento ele mostrou velocidade, quanto também quando ele pressionou o Urashiki, mandando várias areias atrás dele. Então se aproximar do Gaara ou fugir da areia dele é completamente difícil. E eu sei que os fãs mais devotos do Naruto ainda vão querer citar a cena do Haikage aqui. Mas como eu já deixei claro, isso aqui não foi feito de velocidade de locomoção, foi feito de percepção e reação. O próprio Naruto deixa claro que ele vai usar o modo sábio por causa da capacidade de reagir com mais rapidez. Reagir é reação ali, percepção de movimento para poder reagir. Pra tentar deixar mais claro pra vocês, naquele momento o Naruto ia em linha reta pro Haikage, o Haikage ia em linha reta pro Naruto. O Naruto já sabia exatamente o que o Haikage ia fazer, ele tava com a mão estendida já e ele ia tentar acertar o Naruto. O Naruto só tinha que desviar no último momento pra tentar contra-atacar. E lembrando, aquela habilidade ali aumenta a velocidade obviamente do Haikage, só que também cria aquele efeito túnel, a mesmo efeito túnel do Haikiri e do Chidori. Durante a própria batalha é mencionado que o ataque do Haikage é muito parecido com o Chidori do Sasuke e o Haikiri do Kakashi. Isso já dando indício que a fraqueza da técnica é a mesma do Chidori. O Chidori e o Haikiri só pode ser usado se tu tiver Sharingan. Isso porque se tu for loucamente em linha reta acertar o cara, ele pode te contra-atacar com extrema facilidade. No entanto, o Haikage não se preocupava com isso, porque a defesa dele também era muito grande. Então se o cara atacasse ele, não ia dar em nada. No caso do Chidori, a pessoa normal não pode fazer isso, então ela precisa do Sharingan pra perceber, pra antecipar o ataque do cara e desviar. Foi a mesma coisa que o Naruto fez utilizando o modo sábio. Ele percebeu o ataque, ele antecipou e aí esquivou. Pra deixar mais claro ainda, o Sasuke quando lutou com 4 Haikage conseguiu desviar um dos ataques dele e de fato ele usou o que aqui? Antecipação, Sharingan, ele conseguiu prever. Não foi velocidade realmente absoluta aqui, foi feito de percepção. É tanto que depois disso o Sasuke estava sendo surpreendido pela velocidade do Haikage a todo momento. Ele já teve que usar o Susanoo com a Amaterasu para poder compensar a falta de velocidade dele. Então não, nessa cena o Naruto não superou a velocidade do Haikage, não foi feito de velocidade de locomoção, foi feito de percepção, foi feito de reação, entenderam? Mas enfim, o Naruto não tem velocidade suficiente para conseguir se aproximar do Gaara sem que a areia pegasse
ele. E ainda por cima, como eu já falei, o Gaara pode voar. Ele pode simplesmente sair do alcance do Naruto. Para ter um taijutsu porradeiro, tem que ter contato, tem que ter proximidade. E o Gaara pode simplesmente anular isso saindo do alcance dele voando. Ele também pode criar o mesmo posto movediço ao redor dele. Sendo assim, o Naruto não vai poder correr, não vai poder se aproximar do Gaara. Então não, o taijutsu poderoso Naruto não faria efeito no Gaara. Mas calma aí, meu parceiro, porque quando o assunto é poder de destruição, o Naruto sai da frente. Isso porque ele pode fazer literalmente uma chuva de Odama Rasengan bufado pelo Chakra Sábio e também pode jogar o Rasen Shuriken de média distância. Então com isso aí ele iria acabar com o Gaara, porque se pegasse no Gaara não teria como ele sobreviver. E realmente, se esse ataque pegasse no Gaara, ia fazer um estrago danado, mesmo com a armadura de areia, mesmo com defesa absoluta. Mas aí é que mora o problema, tem que acertar o Gaara. E como eu já falei anteriormente, o Gaara voa, ele pode novamente só sair do raio de alcance do Naruto. Sendo assim, aquela chuva de Odama Rasengan não iria tocar o Gaara. Aquela mesma técnica de posto movediço que pode cercar o Gaara também daria certo, porque pro Naruto acertar o Odama Rasengan, ele tem que ir correndo até chegar no adversário, ele não consegue jogar o Odama Rasengan. O único jutsu poderoso que ele consegue jogar é o Rasen Shuriken, mas o Rasen Shuriken não tem nenhum grande efeito de velocidade, é um ataque poderoso, mas não necessariamente rápido. Então o Gaara pode sim esquivar de sair com extrema facilidade. Além disso, o Gaara não é conhecido por ter defesa absoluta à toa, ele tem defesa poderosíssimas, sendo capaz de conseguir proteger ali a galera do ataque do Super Momoshiki. E muita gente acha que aquilo ali foi pouca coisa, mas não é bem assim não. Aquele ataque era extremamente poderoso, foi uma chuva de ataque, era em grande quantidade e também era mais poderoso, porque eu não sei se vocês se lembram, mas o Momoshiki absorve ataque com poder e multiplica ele várias vezes para poder liberar. Então o Gaara ter conseguido defender aquilo ali é um feito grandioso. E juntando essa defesa absoluta do Gaara com a capacidade dele de voar, com o QI dele em batalha, seria praticamente impossível do Naruto conseguir acertar o Gaara com o Rasen Shuriken, independente de ser um Rasen Shuriken comum ou um das bestas de caudas, só não ia acertar o Gaara. E meu parceiro, como você pode perceber aqui, não tem absolutamente nada que o Naruto pudesse fazer que daria certo contra o Gaara da atualidade. Mas e o Gaara conseguiria finalizar o Naruto? Ele tem chance de vencer? Tem jutsu pra isso? E meu parceiro, o Gaara não tem só um, mas tem vários jutsus capazes de derrotar o Naruto na atualidade. E o primeiro deles, e mais óbvio, é o Tsunami de Areia. Como eu já falei, o Gaara pode fazer o Tsunami de Areia dele, tanto faz no deserto, como tá numa floresta ou dentro de uma vila. E aquilo é extremamente poderoso. E o Narutinho da atualidade não tem nada que ele pudesse fazer contra aquele Tsunami de Areia. Antigamente ele podia muito bem usar o avatar do Kurama para se proteger daquilo. Mas na atualidade, tudo que ele poderia tentar fazer era correr. Mas não ia dar muito certo, porque enquanto a onda tá se formando, já tem vários mini ataques atacando a pessoa, tentando segurar ela, jogando ela de um lado pro outro, para impedir que a pessoa fuja. E além disso, o ataque é muito rápido e destrói totalmente o campo de batalha, muda completamente o cenário. Então não tem nada que o Narutinho pudesse fazer para conseguir esquivar ou fugir daquela onda. E o peso por si só daquela onda gigante em cima de você já seria mais que suficiente para te derrotar. Mas ainda tem o fato também que a pessoa embaixo de terra não vai conseguir respirar. Mas a situação ainda pode piorar ainda mais. Isso porque o Gaara pode fazer o funeral gigante de areia, onde ele consegue compactar uma pressão absurda com toda aquela areia espremendo, esmagando a pessoa. Então o Naruto já iria de base aí. A segunda forma mais básica do Gaara vencer seria, no caso, simplesmente atacando com a areia base dele, a areia normal, tentando perseguir o Naruto até de fato conseguir prender ele, conseguir pegar ele. Como eu já mostrei aqui, a areia atual do Gaara é bem mais rápido que o Naruto no modo sábio, então seria bem difícil ele conseguir esquivar daquele ataque da areia, visto que a areia foi capaz de acompanhar e prender o próprio Super Momoshiki. Então seria só questão de tempo até o Naruto ser pego pela essa areia, e uma vez que o Gaara pega a pessoa com areia, você já sabe o que acontece, né, meu parceiro? É caixão de areia pra cima da pessoa. Basicamente, o Naruto vai de base de novo. Terceira forma do Gaara vencer o Naruto na atualidade, e essa acho que seria a que daria mais problema pro Naruto. Isso seria, no caso, a areia movediça que eu falei. O Naruto não tem muita coisa que fazer isso aqui, então seria problemático pro Naruto, porque o Naruto da atualidade não consegue voar. Pra se locomover, ele tem que correr no campo de batalha. Então, mais uma vez, o Naruto iria de base. Mas se você discordou disso tudo, ainda tem a cartada final do Gaara, que no caso é Jutsu de Selamento, que foi útil contra o próprio Urashiki, um Otsutsuki. E bem, o Gaara basicamente perseguiu o Urashiki ali voando com extrema velocidade, conseguindo pressionar ele a ponto dele cair no chão. Uma vez que ele caiu no chão, o Gaara segurou as pernas deles, usando a areia na base dos pés deles, e segurou ele ali. Depois disso, ele utilizou o Mausoléu de Areia, que selou ele ali por pelo menos umas 12 horas. Deixou o dia todo ele preso ali. O Urashiki só foi salvo aqui, só não foi derrotado, porque ele tinha a capacidade de criar aquele escudo em volta dele. No caso, Naruto não tem mais avatar do Kurama pra fazer esse tipo de escudo, não tem mais esse tipo de defesa. Então ele seria mais uma vez ou selado ali, ou esmagado. Então a derrota do Naruto seria extremamente certa. Mas fala aí, meu parceiro, você concordou com o resultado? Discordou? Com certeza vai ter gente que discordou, né? Porque sempre que o Naruto perde aqui no canal, tem uma galera aí que não aceita, né? Então a galera que concordou com o vídeo, já chega nos comentários, deixando a sua opinião, deixando seu comentário, falando que concordou e por que concordou, né? Porque afinal de contas, ficou tudo bem explicadinho. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!